Ai, a terça-feira fria, né, pessoal? Tá frio hoje aqui, não tá? Olha, abre a câmera em cima pra mim. Todo mundo já sabe o nome do programa que tá começando agora. Abre a câmera em cima pra mim. Mike e Dolabella, cadê? Onde estão? Cadê o Dolabella? Mike dando tchauzinho, Dolabella. Cadê o Dola, pô? Ih, que marmota. Gente, apoio total e restrito. Aqui não tem preconceito, não. Vamos junto, tal. Tô lá, estarei lá na cerimônia. Parabéns a vocês aí, Maico, Alexandre, sabe? Nós vivemos hoje num mundo em que não há mais limites para a felicidade, tá certo? Parabéns a vocês. Olha aqui, vamos dar bola no ar, hoje casa cheia, Juverci Júnior, editor executivo do jornal Metro, que é o jornal que você recebe aí na região Centro-Sul, nos principais cruzamentos da região Centro-Sul, e é simplesmente o maior jornal do mundo. Eduardo Panzi, Cadu Doné, Edmar Oliveira, Kika Branco, mostra aqui, vem cá, Kika, hoje você vai ficar aqui, vem cá. Kika Branco está aqui. Eita, nós, hein? Obrigado, Kika. Ô, Kika, agora quando a Kika chegar lá, abre a câmera nela, porque eu já quero começar hoje de uma forma diferente. A Kika tem perguntas e nós vamos agitar esse negócio aqui. Hoje é sangue na sua televisão. Abra a Kika, ela mostra a Kika. Cadê a Kika? Kika, vamos começar com as perguntas aí. Boa tarde, Kika Branco. Boa tarde a todos. O @João Vilas Boas já chegou com uma pergunta quente aqui para o Juverci. Por que o Cruzeiro tem tanta dificuldade para contratar se até o Vasco tem dinheiro para trazer Ronaldinho Gaúcho? Xiii! Aonde foi parar o dinheiro das vendas de Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Egídio e outros aí? Juverci, a pergunta já pra você, hein? Já pra você. Excelente pergunta, né? Daqui a pouco você responde. Vamos segurar o Ibope. Aliás, vamos mostrar aí. O que nós temos aí, o Capiroto? Pô, põe, deixa eu ver aí. Aliás, vai voltar o Mineirão, né? O Atlético e tal. Fez a diferença para o bicampeão brasileiro em 2015. O Cruzeiro tem tropeçado dentro de casa para se aproximar do G4, do Campeonato Brasileiro. Mas a Raposa vai ter que recuperar os pontos perdidos fora de casa. Esse negócio de recuperar ponto perdido é meio complicado. Perdeu, não recupera mais, acabou, é outra história, é outra vida. O Atlético até vai jogar no Mineirão domingo, mas o assunto é Cruzeiro, né? Cadê o André Salles? Põe o André aí, vamos ver o André falando dessa história de Mineirão Cruzeiro, mal como mandante, hein? Veja aí. Definitivamente, jogar no Mineirão não tem sido uma grande vantagem para o Cruzeiro em 2015. Se o atual bicampeão brasileiro tinha o bom rendimento dentro de casa como uma das receitas para as conquistas de 2013 e 2014, o mesmo não acontece nesta temporada. E os números evidenciam a queda no rendimento. Em 2013 foram 26 jogos no Mineirão, com impressionantes 23 vitórias, um empate e 2 derrotas. Aproveitamento superior a 89%. No ano passado, foram 34 partidas no Gigante da Pampulha, com 26 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, mais de 81% dos pontos conquistados. Já em 2015, dos 14 jogos disputados, o Cruzeiro venceu apenas 5, empatou outras 5 partidas e perdeu 4. Aproveitamento de 47,6%. Nem mesmo a presença dos mais de 35 mil cruzeirenses foi suficiente para evitar a derrota frente à Chapecoense no último domingo. O que será que explica o baixo desempenho? Para o capitão Fábio, a postura dos adversários mudou. As equipes estão jogando sempre no erro do Cruzeiro, se postando cada vez mais na defensiva, né, os 11 jogadores, mas a gente não pode usar isso como desculpa, nós temos que conseguir as vitórias se a gente quer voltar aí a brigar pelo título aí do tricampeonato. E o que pensa o torcedor? Tá faltando um pouco mais de vontade dos jogadores ali jogar no Mineirão. Estão muito apáticos. Tá faltando mais atitude, né? E mais jogadores de qualidade também, né? Vendeu o time todo, o time campeão. E agora tem que repor essas peças aí. Independente de explicação, os jogadores sabem que precisam melhorar o desempenho dentro de casa. Sem dúvida, no campeonato de pontos corridos, você fazendo o dever de casa é muito importante. Então a gente vai
vai procurar nos doar um pouco mais aí para que a gente possa voltar a vencer em casa como era antes. Se o fator Mineirão não tem feito a diferença neste ano, o Cruzeiro vai ter que buscar pontos fora de casa para se aproximar do G4. Nas próximas rodadas, a Raposa visita o Coritiba e o Grêmio. Os pontos fora de casa são a única forma de recuperar o que já passou. A gente infelizmente deixou pontos aqui, então a gente vai ter que buscar os pontos nos próximos jogos, né? A gente tem um objetivo no campeonato e sem dúvida esses 2 jogos são muito importantes para que a gente alcance esse nosso objetivo. Olha, hoje pela manhã, mais precisamente por volta de 10h40, 10h45, a gente tem um bate-papo lá na Band News, eu, Dimara, Júnior, Moreira e tal, e a gente falava exatamente sobre o Cruzeiro. Mas vai contratar, não vai? E o Luxemburgo, eu acho que o Luxemburgo tem razão. Quando ele disse que ganha muito com esses jogadores que estão fora, né? E aí, analisando, e aí Alisson, Gabriel Xavier, a volta do Dedé lá em agosto e tal, não sei, deve voltar até antes, parece que até mês que vem já começa a treinar. E aí vamos analisar um Cruzeiro com Fábio, Mike, Bruno Rodrigo, Manuel, Mena, Williams Henrique. Aí você coloca ali no meio com Arrascaeta e Gabriel Xavier, Alisson e Damião, esse time é ruim? É claro que não. É claro que não. Veste a camisa de outro clube do Brasil com essa formação, estaríamos aqui, o time é bom, porque ainda não deu liga. Mas é a péssima mania que nós temos de achar a grama do vizinho sempre mais verde e a faixa no trânsito, né, que está ao lado, sempre anda e a nossa fica parada. Então, precisa se reforçar? Sim, acho que precisa. Mas o desespero, né, para contratar, acho que faz você tomar algumas decisões equivocadas de trazer jogadores que não têm qualidade. Você tinha uma Ferrari, você vende a Ferrari, compra um carro nacional top de linha. O carro nacional top de linha é ruim? Não, mas se comparado à Ferrari, ele é ruim. O Cruzeiro, o time do Cruzeiro completinho é ruim? Não, não é ruim. Mas se comparado ao bicampeão brasileiro, é ruim. Ele deve muito. E aí o torcedor sempre vai fazer menção ao time que ganhou 2014, 2013. Esse é um ponto que atrapalha muito o Cruzeiro em 2015. E atrapalhou o Marcelo... comparação? A comparação. Então, quem está errado que é inevitável. É o torcedor. Que é inevitável. Não, a gente também. A gente também compara. O Marcelo chegou a um ponto que ele acreditava que esse time poderia dar liga igual deu os outros. E talvez esse tenha sido o erro do Marcelo. Colocar esse time de 2015 para jogar como jogava de 2014 e 2013. Não ia acontecer nunca. O Luxemburgo chegou um pouco mais com a sandália da humildade, segurou 2 volantes, time mais retraído, e aí o Cruzeiro teve um pouquinho de sucesso, voltou a ter insucesso. E rapidamente, a entrevista do Fábio. Os times vêm aqui e jogam no erro do Cruzeiro. Mas como tem errado o Cruzeiro então, né? Porque contra o ano passado e retrasado jogava no erro também, mas errava pouco. Aí ganhava o jogo. Como erra muito, perde ou empata. Não, isso não tem nada a ver também, porque qualquer Chapecoense da vida, qualquer Joinville, qualquer Criciúma, quando for enfrentar qualquer grande fora de casa, vai jogar dessa maneira. Não é um privilégio do Cruzeiro. São Paulo enfrenta isso no Morumbi, o Atlético no Independência, o Internacional no Beira-Rio, é uma coisa completamente sem sentido. Agora, com relação aos reforços, eu acho que muitas vezes a gente bate na questão da qualidade e esquece da questão do estilo. O time do Cruzeiro, de fato, não é ruim. Não é essa máquina toda, em termos comparativos, concordo com o Panzi, deixa a desejar com relação ao ano passado, mas está ali. É um meio termo, não é um baita time, mas não é um esquadrão assim fraco, não é um time ruim. Agora, o que precisa, o que é necessário? Uma ou outra peça de um estilo determinado para o time ter mais liga coletivamente. Eu acho que essa que é a questão. O Williams e o Henrique são maus volantes? Não. O Marquinhos, o William Bigode e outros aí são maus jogadores? Não. Mas em conjunto parece que não há uma liga por causa do estilo. O Panzi mencionou. O Luxemburgo recuou um pouco mais dos 2 volantes, aposta cada vez mais no contragolpe. Por quê? Porque na linha de armadores do Cruzeiro, o Cruzeiro tem jogadores que combinam apenas com o contragolpe. Isso. Aí que entra a questão do estilo. Não são jogadores ruins, mas um volante que sai para o jogo, que para, pensa, cadencia, e um armador também mais ou menos nesse estilo, seriam necessários não apenas por questão de qualidade, mas sobretudo por questão de estilo, Everton. Porque você vai jogar contra a Chapecoense em casa, não tem jeito de você postar Você acha que Danilo e Elias, porque tá rolando o feirão lá no Corinthians, gente, e o Roberto Andrade... Tá rolando feirão no Brasil inteiro, é só o Cruzeiro que não tá vendo. Não, mas é que o presidente do Corinthians está correto. Se ele não tem grana, se manter o elenco custa muito dinheiro, ele tem outras prioridades, como, por exemplo, pagar o estádio, que faz diferença sim para o Corinthians, ele tem que fazer. Eu até entendo a responsabilidade do Roberto Andrade
tem que ser festejado. Só que o torcedor não entende isso. Não, mas eu acho que tem razão. Só um detalhe. Eu entendo o que você quer dizer e você tem razão. Só que, ao mesmo tempo, até dói falar que esse tipo de dirigente está correto, porque, ao mesmo tempo que hoje ele parece sensato, ele contribuiu para o time chegar nessa draga toda, né? Será que ele contribuiu? Pode não ter sido o protagonista. Tem o André Sanches, que talvez tenha sido pior, mas fazia parte, depois estava lá, botando banca, estava ali. Achou o máximo. Mas é que não adianta, cara, tem um ou dois nomes, né? Lá tem uma força que manda muito, a pressão é muito grande e tal. Eles, de fato, administraram muito mal o dinheiro que ganharam. Mas por que nós estamos falando do Corinthians? Porque tem uma ligação com a pergunta que eu vou te fazer, Edmar. Elias, Danilo vai embora. O Petros já foi ontem para o Real Betis. O Ralf estaria de saída. O Elias de saída. O Danilo eu tenho certeza que não fica. Pode ser que não saia agora, mas no final do ano vai sair. Não Paulo fica. Guerreiro não já tem. saiu. Até porque o Danilo também já tem uma idade um pouco mais avançada. Sheik saiu, o Guerreiro saiu. Fábio Santos está saindo. Fábio Santos também foi para o futebol mexicano. Então, será que o Cruzeiro não tem a capacidade de chegar no feirão e trazer fazer uma baita contratação no Elias, por exemplo? A gente já comentava semana retrasada até com o Cadu, porque foi até uma sugestão do Cadu que o Elias pintava como um nome no Cruzeiro. É um nome que tem sido falado, como o Robinho e o Elias também. Eu acho que os acordos é que são difíceis, porque vale a gente lembrar o seguinte, não é só tirar o jogador de lá, o Corinthians deve para o jogador também. Então você tem a dificuldade de acertar a sua parte financeira e acertar a parte financeira do Corinthians também. E vale lembrar, a Kika citou um monte de nomes de jogadores que o Cruzeiro vendeu e tal, o Cruzeiro não tinha nem 70% a maioria deles. O Cruzeiro tinha 15, 20, no máximo 30. Eu acho que o que ele mais tinha era o 30, que era o Lucas Silva, que ele tinha 30%. O restante ele não tinha essa fortuna toda. Foi obrigado a vender exatamente porque ele não tinha. Se ele pudesse determinar em cima dos jogadores dele, ele tinha falado, não, agora não vai. Né? Agora, eu acho a qualificação muito ruim. E eu discordo de uma coisa. Eu não acho que o Cruzeiro saiu que nem maluco para buscar jogador. O Cruzeiro não saiu para buscar jogador. Essa é a questão. Ele não qualificou porque ele não saiu, ele não fez, ele não foi atrás do Sheik. Mas trouxe algumas peças aí que eu não entendi. Então, isso que eu estou dizendo, ele não foi. Eu estou falando de critério, mas eu concordo plenamente com a Admara. Não teve critério, concordo. A Admara tem toda a razão e você está complementando o raciocínio dela. Não teve critério para contratar, trouxe peças que não encaixam no Cruzeiro. Quem conhece o histórico do Cruzeiro, parece que o Gilvan não está conhecendo porque a torcida do Cruzeiro é altamente exigente em relação a contratações, trouxeram peças que não têm espaço. Agora, independentemente de quanto o Cruzeiro lucrou nas negociações, faltam camisa 10 sim. Você escalou o Cruzeiro. Nesse time, qual que é o armador? Não tem. A resposta está aí. É a resposta que tem que todo mundo... O Gabriel Xavier poderia desempenhar essa função. Jogadores que passam mais perto disso. Arrascaeta para mim é atacante. Arrascaeta para mim é atacante. Arrascaeta não joga como digno camisa 10 um armador. O Cruzeiro não tem isso. Hoje o Cruzeiro tem um buraco no meio do campo e esse buraco não está sendo preenchido. Não está sendo preenchido por ninguém. E o Cruzeiro, o Cruzeiro está pintando. Pintou esse nome na toca, pintou aquele nome na toca. Canseira. Mas não executa. Isso é uma canseira. Para de pintar e põe efetividade no negócio, Gilvan. É só pinta e nada. Isso que o Nossa Juvenci senhora, tá canseira, falando, isso, gente. Everton, só para aproveitar o gancho, isso que o Juvenci está falando, em outras palavras, foi colocado ontem para um homem que também sempre tem razão, que é o Emanuel Carneiro, brilhante, das melhores pessoas que eu conheço. Aliás, Emanuel, onde você estiver, se espirrar, Deus te ajude. O Cruzeiro, a diretoria, foi um tanto juvenil nessa maneira de lidar com a pressão da torcida, dando a entender que está atrás de alguns nomes. Isso no futebol não funciona, né? Futebol, contratação, você tem que tratar internamente. Você dá a entender que está interessado em alguns caras e não traz. Isso cria um desgaste, cria uma coisa ruim para a própria diretoria. Agora. Então, vários desses jogadores, um ou outro foi culpa, entre aspas, não é culpa, assim, especulação da imprensa, que tinha informação e falava da possibilidade. Sim, por isso que eu falei entre aspas. Veio da imprensa, que eu quero dizer. Mas alguns desses vários nomes citados e especulados do Cruzeiro foram citados pela diretoria. Né? E isso não se faz, né? A diretoria não pode... atrapalha a própria negociação. Quando a imprensa especula, chega o diretor e fala, não tem nada disso, você está errado. E eu acho que o Cruzeiro saiu no desespero, sim. Porque no meio da pré-temporada, se eles fazem 6 jogadores, teve desespero. Mas você acha que o Cruzeiro tentou muito? Claro que eu acho que tentou muito e sem sucesso. E também a gente não pode esquecer que há concorrência. No caso do Elias, há a concorrência do Flamengo. Mas o Flamengo está quebrado. Sabe quanto que o Flamengo vendeu a camisa dele esse ano? 90 milhões. Desculpa. Atual bicampeão brasileiro.
Você não pode tomar bolada nas costas do atual campeão brasileiro. Não pode tomar bolada nas costas para Vasco, para Flamengo, para Coritiba. Que é isso? Pelo amor de Deus, Vasco é uma coisa. O Flamengo acabou de vender a camisa dele toda por 90 milhões. Não dá bolada nas costas para Flamengo. 90 milhões no bolso. Mas o dinheiro está comprometido, gente. O Flamengo pegou o Guerreiro, ele bateu de frente com o Corinthians e levou. Ele vendeu a camisa dele por 90 milhões, só a camisa, por 90 milhões. Qual que é o patrocínio do Cruzeiro? Eles estão... Ele nem a camisa vendeu. Não, mas 90... Não, mas peraí. Mas 90 o Cruzeiro, na teoria, o Cruzeiro conseguiu, no final das contas, um resultado de 90 milhões com as negociações. Se o Cruzeiro tiver, de repente, conseguido ficar com 50%, 41 milhões. 45 milhões. Você sair para feira, cara, com 45 milhões é muita grana. Se você sair para feira com 30 milhões, é muita grana. É muita grana. Com 20 é muita grana. Mas o Cruzeiro tem mas tem que tomar cuidado. Mas essa é a pergunta que ninguém responde. Mas é a pergunta que nós estamos querendo saber. Essa pergunta tem que fazer para a gente. Eles chegaram a responder que tinham disponível cerca de 37 milhões para negociação. Cadê o dinheiro? Então, é dinheiro, gente. Mais um erro. Para que fala que tem 37 milhões para negociação? Aí você deixa louco. O Corinthians chega e fala, o empresário do Elias, o Cruzeiro está com 37 milhões. Vamos jogar lá em cima o Elias pro Cruzeiro. Se não der certo, a gente solta ele pro Flamengo. Gente, é um erro atrás de erro. O Cruzeiro foi atrás do Lucas Barrios. O Palmeiras estava negociando com o Lucas Barrios, o Cruzeiro tentou atravessar. Aí o presidente disse, porque o diretor de futebol do Palmeiras vai atrás de todos os jogadores que o Cruzeiro quer. Mas isso aí o presidente foi injusto com o Alexandre Matos. Isso não aconteceu. É o que eu ia dizer. O Palmeiras estava negociando com o atleta antes. Há 90 dias, levou porque pagou mais. Mas nós não entramos em leilão. Do jogador mas quando você vai para a feira para contratar, meu amigo, tem que ter apetite. Em primeiro lugar, o Alexandre Matos tem todo o respeito pelo Cruzeiro, ele gosta do Cruzeiro, tem um carinho especial pelo clube. Agora, ele está em outro lugar. Ele trabalha para outra empresa. Então, até se ele tivesse corrido atrás do jogador depois que o Cruzeiro já tinha manifestado o interesse, nenhum problema. Mas não foi nem isso que aconteceu. Já tem mais de 90 dias que o Alexandre Matos tem contato com o Lucas Barrios. O Alexandre Matos tem esse diferencial de pegar o avião, ir atrás do cara. Eu estava semana passada na Copa América, o Alexandre Matos foi encontrar o Lucas Barrios no Chile, né, para negociar com o cara, para acertar. Então, nessa aí eu discordo totalmente. E vai me desculpar, o Lucas Barrios é uma prioridade para o Palmeiras, porque ele precisa de um jogador desse na posição. No Cruzeiro, não. Deveria ir para outro jogador. O Cruzeiro só traz atacante. Aliás, ontem me sopraram uma informação. Aí até precisava apurar aí. Aliás, liga lá pro Valdir aí. Vamos tentar botar o Valdir ao vivo aí, ô Genta. Não, eu vou ligar. Esse horário ele tem reunião. Não tem problema não. Se ele xingar, deixa xingar. Eu não me incomodo dele xingar, mas eu vou perguntar para ele se procede a informação de que... vamos botar... Se xingar, xingou, gente. Eu tô acostumado. Minha mãe me batia, não só xingava, não batia. Sua esposa te xinga? Minha esposa me xinga. Então, vamos tentar falar aqui para saber o seguinte... que o Dagoberto estaria voltando para o Cruzeiro, porque o Vasco e o Henrique Dourado estaria saindo para o Vasco. O Vasco está devolvendo. Seria uma devolução. O Dagoberto, se somar os minutos que ele jogou pelo Vasco esse ano, é sempre bom destacar isso, porque há ali as viúvas do Dagoberto, com todo respeito. Isso aí não foi erro do Marcelo. O Dagoberto é óbvio que tem talento, que joga demais, mas não entra em campo, não tem jeito não. Alô? Valdir? Opa. Você está ao vivo, se quiser xingar já pode começar. Ô Valdir, tô com uma informação aqui, eu preciso que você me confirme, porque eu tô tenso. É verdade que o Dagoberto está voltando e o Dourado está seguindo para o Vasco da Gama? Sem chance nenhuma. Sem chance. Então o Dagoberto fica no Vasco ou vai para outro clube e o Dourado não sai do Cruzeiro? Sem chance de ir pro Vasco. Tá, sem chance de ir pro Vasco. Tá, ok. A outra pergunta. O tal armador, o Cruzeiro segue negociando? Assunto interno. Assunto interno, tá. Quanto que o Cruzeiro tem para ir à feira lá no Corinthians buscar o Elias, o Valdir? Não, isso não se fala. Bom, então ele não negou. Se não se fala, pode ser que venha. O Robinho apresenta que dia no Cruzeiro, Valdir? Isso não existe. Isso não existe. Eu não, tá, obrigado, Valdir. Valdir, você está almoçando agora? Apresentação aí. Não. Já terminei. Já terminou. O que você comeu no almoço? Vaca atolada. Vaca atolada. A última vez que eu comi isso com aquela cerveja escura lá, aquela Kaiser Bock, eu fui parar no hospital. Quase morri. Obrigado, Valdir. Beijo. Tá bom. Tchau.
Bom, então tá aí, gente. Agora ele fez o que a gente... ele mandou bem, né? Não existe. Assim, pra gente é ruim, porque a gente gosta de informação e tal, mas a pergunta foi, qual dia o Robinho se apresenta? Ele falou, não existe. O dia, a ida. Não existe o dia ainda? O dia. O Dimara, quem é culpado nessa situação toda que o Cruzeiro está passando agora de não conseguir contratar? É a falta do diretor? Quem errou nessa história toda? Eu acho que é o planejamento. É isso, não existe, gente. Ninguém faz nada no futebol sem planejamento. O Cadu está citando a história... O sinal tem o que eles olham, o Cadu... Não existe. O Cadu citou a história do Alexandre Matos ter ido à Copa América. Isso é planejamento, gente. Ele vem conversando, tem 2, 3 meses com o cara. Ele estava em Buenos Aires um dia acertando umas negociações. No outro, ele foi para o Chile para acertar outras. É um cara que, gostem ou não, é extremamente ativo, é competente, pode errar em uma ou outra negociação, mas olha o tanto de gente boa que ele colocou no Palmeiras, gente. O Cruzeiro não gostaria de estar com a Arouca, com o Cleiton Xavier, com o Gabriel do Botafogo, com o Rafael Marques, com o Dudu, jogador que todo mundo quer. Ó. Aliás, é até uma dificuldade. As pessoas têm um problema muito grande em criticar. A imprensa é extremamente subserviente em geral, mas ao mesmo tempo, em muitos momentos, tem problema em elogiar. Impressionante como a imprensa de São Paulo fica querendo arrumar picuinha com o Alexandre Matos. Tá cheio de matéria. Pô, o cara... jogador pode não dar certo, mas é oportunista você criticar depois que não deu certo. Quem não gostaria antes de ter o Arouca, de ter o Cleiton Xavier, de ter o Dudu? Foi acerto do cara. Se vai dar certo ou não... Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas é que aqui no Cruzeiro também, né, o Alexandre Matos montou ao lado do presidente, do treinador, do Marcelo Oliveira, um time bicampeão brasileiro, fez bons negócios, né, no passado, né, vendeu e tal. Se o Cruzeiro tinha ou não tinha percentual, a gente não sabe efetivamente. Mas tudo bem, fez bons negócios. Mas o que errou também, né? Mas muita coisa errada, muita contratação sem a menor critério. Tem a margem de erro. As respostas para o sucesso do Cruzeiro bicampeão brasileiro, a resposta veio de uma entrevista do Alexandre Matos para o Fox Sports. Ele falou, eu comecei a montar o Cruzeiro no final de 2012, junto com o Marcelo Oliveira. Ele nem tinha sido anunciado. Isso é planejamento. Aí veio o sucesso. E a resposta para o insucesso do Cruzeiro esse ano veio de uma entrevista do Marcelo Oliveira, depois foi demitido, para o Afonso Alberto no programa dele. Falou, seu pai? Meu pai. Ele falou, eu fui pego de surpresa quando o Cruzeiro começou a vender 3, 4, 5 jogadores. O combinado e o que eu esperava, já conversado com o presidente, com a diretoria, é que nós perderíamos de 1 a 2 jogadores. Marcelo disse isso? Disse. Está no programa, eu até tuitei. Perdeu 300. Ao assim, vivo. Né? E fui pego de surpresa quando perdi 6 jogadores. E eu sabia que eu não passaria impune com esse desmanche do Cruzeiro. Corta o Juversi, abre só 10 para as 2. Olha aqui, tio. Preste atenção nesse recado que é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Ligando agora nesse telefone aqui, tá certo? Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação, então não perca tempo. Ligue agora, marque o seu horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo os valores justos de suas parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido, e até mesmo em dobro, amigo. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento? Então, não perca tempo. Ligue agora. Se der ocupado, insista. Você pode ligar durante todo o dia, no decorrer da semana. Anote o número, está na tela. Passe para os seus amigos que também podem estar pagando juros abusivos. Faça já sua revisão. Pare de pagar essas taxas indevidas. Busque os seus direitos. Tem o telefone 2559-8877 e tem também o WhatsApp. Você pode chamar agora, 31 9588 8877, 9588 8877. Financiamento de carro, imóvel, faça a revisão. Você pode receber de volta até mesmo em dobro o dinheiro já pago, hein? Atenção para isso aí, ok? Põe a Kika comigo na tela aí de novo. Põe a Kika na tela. Ô, Kika, cadê? Chama a Kika aí.
Ô, Kika, tem mais pergunta? Agora eu quero uma pergunta envolvendo o Atlético, Kika, por gentileza. Não, a pergunta ainda é do Cruzeiro, porque é o Cruzeiro que está na pauta, tá cheio de cruzeirense aqui perguntando. Ô, Kika, eu quero pergunta do Galo, então você não pergunta. Quem manda aqui sou eu mando você embora. Então não vai ter pergunta, porque então, o torcedor do Cruzeiro... Então. Corta a Kika lá, que ela hoje não fala mais. Vamos falar agora. Ah, sim, Deus Juvel, você manda aqui. Pode mandar a Kika embora, sobe lá no RH. Já que a Kika não quis fazer a pergunta, eu vou mostrar a capa do Metro de hoje, então. Manda bala, taca ali pau. Vou mostrar aqui, focarem na câmera 2 ali pro Lincoln. Quem quer dar foto aí? Sacanagem. Sedentarismo já alcança quase metade dos brasileiros. Os números são preocupantes. Muita gente não está praticando atividade esportiva, como aqui é um programa de esporte. E você que entrou na onda agora, né? Tá perdendo alguns quilinhos. Como você está saindo do seu sedentarismo, Everton? Virei um sex machine, velho. Tô bem pra cacete. E você vê o preconceito, né? O pessoal, esse é o Everton, eu sou sedentário, o Panzi é sedentário e o Juversi é sedentário. Você pratica exercício. O Sergipe, que é meu preparador físico, o Sergipe é monstro. Prepara os atletas aí, lutadores de jiu-jitsu. Então, eu não quero ser um lutador de jiu-jitsu porque eu não quero deformar a minha orelha. Eu não quero. Mas ele é monstro. Ele falou comigo: você é o maior desafio que eu tenho na vida. Eu nunca treinei um gordo. Eu falei: então vamos junto, vamos quebrar tudo, Sergipão. Sergipão, beijo pra você, meu irmão. Vamos junto nessa briga aí. Deixa eu falar, corta o Cadu Doné e a Kika pra mim. Até desce para o meu cabeleireiro. Vou falar o nome dele, o Arley, lá do Sion. Cortou uma tampa da minha orelha aqui, 15 dias para parar de sair sangue. Olha. Deixa eu falar do Atlético agora. Ô, gente, você precisa subir aquela câmera para mim, que eu não estou enxergando a primeira negócio lá, não. Muda lá para mim, sobe lá. O Galo está de volta ao Mineirão, né? Estádio onde o time conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. O Juversi chama de salão de festas do Atlético, acho isso provocativo. Né? Será que o torcedor vai gostar desse retorno? Diogo Ramalho traz a informação, programa para a família. É estádio lotado. O Cadu disse que será o recorde do brasileiro. Roda aí, cadê o Ramalho? Cenas imortalizadas na memória do torcedor. Neste domingo, o Galo volta ao Mineirão, em um novo horário, às 11 da manhã. O adversário é o Joinville, que não vai sentir a pressão que vem das arquibancadas do Horto, mas nem por isso é alguma vantagem. Tanto na Independência, hoje o Atlético é um dos melhores mandantes do futebol mundial e nossas principais conquistas, né, nesses últimos anos, elas foram obtidas dentro do Mineirão. Então, o Atlético é forte também, jogando dentro do Mineirão, a torcida também nos apoia, nos empurra para cima dos adversários. Então, independente de jogarmos no Mineirão, Independência, o Atlético é forte e tem todas as condições de buscar vitórias sendo em um ou no outro estádio. Desde a reforma do estádio, o Atlético jogou pouco aqui, apenas 14 vezes. Foram 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já no novo Independência, em 97 partidas, o Galo venceu 68 e perdeu apenas 6. Mas e o torcedor, hein? Onde será que ele prefere ver o time jogar? No outro é melhor. A torcida dá mais pressão ali em cima. Mineirão. Por quê? Casa maior, né? Como o Mineirão é maior, acho melhor lugar jogar no Mineirão. O Mineirão, quando eu falo, só joga final lá porque é salão de festa, mas o Galo joga bem mesmo dentro do Horto, entendeu? Porque lá os caras trucidam mesmo o adversário. No Mineirão, hein? Que lá é casa cheia, lá é tudo nosso. A casa do Atlético é o Mineirão. Para quem prefere o Mineirão, portas abertas no domingo. Agora é nossa vez. Encher o campo, procurar jogar bem novamente e sair de lá feliz. Aí, ó, o Levi falando, né? Bom, vamos falar do Atlético agora. Eu já quero emendar. Eu acabei de recontratar a Kika. O RH devolveu ela. Abre a Kika lá de novo. Kika, tem pergunta agora do Galo aí, Kika? Chegou agora tem, E voltou com aumento. Voltou com aumento, hein, Kika? Pediram aí o aumento para mim também, mas vamos lá. O @Paulinho360 está querendo saber do Edu Panzi se existe essa possibilidade do Guilherme sair do Atlético. Ó, então você responde a questão do Guilherme e aproveita para falar sobre esse negócio de Horto, Mineirão, que você é a favor do Galo voltar para o Mineirão. Eu gostaria que você discorresse sobre o assunto, por gentileza. Câmera 2, Eduardo Panzi. O bom de você ter o elenco bom, não. Aí eu vou pôr o problema, entre aspas, de você ter um bom elenco, bons jogadores no banco, é que as outras equipes, quando vê que o bom jogador está no banco, vem atrás. Foi assim com o Donizete, é a notícia que o Fluminense procurou o Guilherme, porque ele está no banco, não tem sido utilizado. Primeiro, Palmeiras também. Primeiro, ele não tem sido utilizado porque ele estava lesionado.
E é claro que ele é o 12º, 13º jogador do Levi. E se entrar e for muito bem, se entrar e for muito bem, volta a ser titular do time do Leverkusen. Então acho que não tem essa do Guilherme sair do Atlético. Eu tenho uma opinião formada a respeito de Independência ou Mineirão. Eu acho que o clube de futebol tem que ter o seu estádio, a sua casa. O seu, entre aspas, porque Atlético Cruzeiro não tem estádio. Quem tem aqui é o América. Mas tem que ter a sua casa. Você é provocador. Não tem mesmo. Tem que ter aquele campo para chamar de seu. E no caso do Atlético, é o Independência. O campo do Atlético é o Independência. Se me perguntar onde você acha que o Atlético deve jogar, eu acho que deve jogar no Independência. Onde você acha que o Cruzeiro deve jogar? No Mineirão. Se o Atlético passar a jogar 3, 4, 5 jogos seguidos no Mineirão, a casa dele passa a ser o Mineirão e não mais o Independência. Esse negócio de ficar, sai daqui, vai para ali, volta, sai de lá, volta para aqui, para mim não dá certo. O time tem que ter casa. Mas tá dando certo, né? Tá dando certo. Ganha tudo no outro e quando vai pro Mineirão ganha. É a minha opinião formada. Eu acho que tem que ter uma casa. Tá dando certo? Tá dando certo, mas é a minha opinião. E se for pra dar mais eu também acho que você tem razão. Gostaria de ouvir, Edmar. E se for para dar mais dinheiro? Porque, Panz, a gente está falando futebol é negócio. Futebol é negócio. As rendas maiores do Atlético foram onde? No Mineirão. O Atlético não joga no Mineirão porque fala que toma prejuízo. Então não dá mais dinheiro. Não se dá. Aqui o Atlético fez acordo com a Minas Arena, ele não paga nem o que o Cruzeiro paga para jogar lá. Tudo que o Atlético ganha lá no Mineirão é lucro. Todo mundo sabe disso. Mas não propõe, não tem que ter isonomia? Não? Mas tanto que o Cruzeiro tem discutindo com a Minas Arena, porque ele não está pagando também. Porque se o Atlético não paga quando joga lá, ele também não vai pagar. Então são os acordos que eles estão fazendo com a Minas Arena. Então onde que ele ganha mais dinheiro? É lá. Então, eu acho que é simples. A questão é aquela história de ser inteligente no negócio. Mas, Mara, toda entrevista do Nepomuceno, do Calil, fala: eu não jogo no Mineirão porque não vale a pena, porque o contrato foi mal feito. E você fala que dá dinheiro para jogar no Mineirão. Mas eu não sei, então. Então pega as rendas do Atlético e veja e pergunte para eles onde foi que eles ganharam dinheiro. No Mineirão. Isso, eles todos deram entrevista e falaram disso. O que eu estou dizendo é o seguinte. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu acho que você tem que ter inteligência do negócio futebol. Quando é um jogo de menor porte, que você não vai ter esse tudo, você joga no Independência. Quando o jogo é atrativo, uma decisão, um clássico, você vai entender, e até para você aumentar o número de sócios torcedores, você joga no Mineirão. Você falou que o Edu tem que ter mais inteligência? Não foi isso, não. Você está menosprezando a inteligência do rapaz, é isso? Não. De Mara nunca falei. Eu gostaria que ficasse só no campo das discussões, que a agressão física não se tornasse uma coisa corriqueira no programa, tá? Vocês estão falando coisa aqui sobre o Independência, sobre o Mineirão, que na verdade não são excludentes. O Calil, de fato, não são excludentes. Não são. Porque eu acho que a Ferro e Fogo dá mais dinheiro mesmo, dá mais dinheiro que o Independência, mas ao mesmo tempo o Calil reclama, e com razão, porque o contrato é leonino, porque o contrato é um tanto injusto. Mas o fato de ser injusto não é o suficiente para dar menos dinheiro, porque o estádio é muito maior. Então, não são coisas que se anulam. Desde o início, quando o Cruzeiro fez o contrato com o Mineirão, meu amigo Jarbas Lacerda, advogado, sempre contestou o contrato, as coisas que foram feitas, os benefícios feitos do Estado para com a Minas Arena, etc, etc. Nós entrevistamos o Jarbas numa oportunidade aqui na Esportes FM. Eu disse ao Jarbas, falei: Jarbas, eu entendo você ser contra o que foi feito, mas é uma questão subjetiva. Se o Cruzeiro entende que 54 mil lugares, mas mais alguns camarotes, eu acho que tem uma parte no estacionamento também, não tenho certeza, é suficiente? Ótimo. Mas como é que eu vou dizer que o Gilvan fez um péssimo negócio? Você compra a camisa branca, eu prefiro a preta. Eu viro pra você fazer. Fez um péssimo negócio. Mas aí você cai num relativismo que você não vai criticar nada. Pô. Tudo tá bem. Senhor. Como é que eu vou dizer pro presidente do Cruzeiro, pro Gilvan: você está errado. Você fez um contrato equivocado com a Minas Arena. Isso existem pessoas especialistas em negócios que podem analisar se é um bom negócio ou não. Existe do interesse, uma capacidade do clube, da avaliação do clube, no somatório de um campeonato brasileiro inteiro, se vale a pena ou não. Realmente, para você pode fazer uma análise na base do chutômetro, de virar e falar se foi um péssimo negócio, não. Você tem que sentar, avaliar totalmente... Não, mas não é chutômetro. Mas eu não quero dizer isso para você. O Calil se prepara para falar, para reclamar. Mas você tem que avaliar um cenário de uma temporada inteira. Se a gente passar a avaliar algumas partidas, as grandes decisões do Atlético foram feitas aonde? No Mineirão. No Mineirão. Isso quer dizer que o Mineirão cheio dá dinheiro, sim. É a maior renda da história do futebol brasileiro. Até onde eu sei, 14 milhões de reais não é uma renda pequena para um jogo, não. O maior da história. Dificilmente vai ser batido. Isso é nível de Europa. Então, se não tá bom... Agora, eu tenho plena convicção de que o jogo de domingo agora vai ser com
Mineirão E por que ele vai ser levou pro recorde Mineirão? público, pode escrever Por causa aí. disso, Recorde levou pro público Mineirão foi por causa domingo, disso. Flamengo e E outra Atlético. coisa, Vai ser esse domingo agora. se a história do Independência, que é o grande trunfo do Atlético, o Atlético conquistou os grandes títulos no Mineirão. E o Atlético não lota o Independência. Aí que tem um porém. Mas o Atlético tem é a concepção. O Atlético tem 50% de tudo do Independência. Sim, comercial. mas é a concepção que às vezes não dá para entender também o posicionamento do torcedor atleticano. Porque você vê que às vezes tem um jogo contra um Corinthians, um jogo contra um Flamengo, que são jogos clássicos brasileiros, dão 18, 17 mil. O Atlético sempre trabalha com essa média de 17, 18 mil presentes. Isso me incomoda profundamente. Você acha que se o Atlético, então, fizesse todos os jogos do Mineirão, clássicos contra Flamengo, Corinthians, São Paulo e tal, e teríamos lá 40, 50 mil? Sem dúvida nenhuma. Aqui. É o mesmo pensamento que eu tenho da Edmar. sim. Agora, você vai jogar contra a Chapecoense. Não tô diminuindo a qualidade, nem a técnica de clube nenhum. Que contra isso, pode falar, é ruim, time é ruim, velho. Esses times, Vasco respeito pra mim, aos esportes. Vasco é o meu time mais horroroso que tem no Brasil. Hoje é o Vasco. Um time completamente perdido. Jogando Independência. Agora, você vai ter um grande jogo, vai pro Mineirão, Mas aí gente. sai daquilo que você está falando, Edu. Não tem uma casa. Hoje eu estava escutando o Léo Gomide, ele falou mais ou menos a parcial. Bom esse menino. Ele é bom demais, viu? Em torno de 20 mil ingressos que o Atlético já vendeu. A R$50. Só que o torcedor que compra o ingresso a R$50, ele ganha outro. O ingresso está saindo a R$25. Se colocar 54 mil ingressos a R$25, vai dar 1.300.000. O Atlético fatura isso no Independência todo jogo. Mas ele não quer mostrar para todo mundo que o maior público é o dele, não. Ah, mas mostrar que é maior público, o Atlético tem está lá várias para coisas, faturamento. tem o marketing do clube, tem uma série de coisas. O Atlético está fazendo isso, A torcida atleticana torce muito para ela também. A torcida atleticana tem um ego que eu acho super interessante. É um marketing que ela tem dela mesma. Ela quer o estádio lotado, ela quer aquela grande festa. Ela quer o maior público do campeonato. Vocês estão falando... Mesmo ganhando dinheiro. Vocês estão falando com a cabeça do torcedor, que eu entendo, eu estou falando mais com a cabeça do diretor, que está vendo a questão da independência, a parte comercial do Independência. Essa é uma grande diferença também do Cruzeiro para o Atlético. Por que o Cruzeiro não está nem aí para o Independência? Porque ele não tem a parte comercial. O Atlético fatura em cima disso. Esse foi o pulo do gato do Atlético na época. Nós fechamos a parte comercial. Eu não estou discutindo. É claro que se o Atlético lotar o Mineirão com esse acordo que ele tem com a Minas Arena, ele vai faturar mais. Mas vai faturar mais sempre? Se tiver menos de 20 mil pessoas, vai valer a pena. Mas aí cai no que eu acho que não deve acontecer. Joga um cá, joga outro lá. O Atlético fica sem casa. Então o Atlético não tinha que ter acabou. jogado a Libertadores, então no Mineirão, nem a Copa do Brasil. Ele foi obrigado a jogar. Foi obrigado a jogar. Se não tivesse sido obrigado a jogar, não teria jogado. Eu também acho que não. Foi uma discussão muito grande. Eu também acho que não. O Atlético batalhou para jogar no Teria Independência. feito a final no Independência, sim. Teria. Se tivesse condição de fazer, teria feito. Aí você conseguiria atingir a marca de 14 milhões de reais? Não. Só se você cobrasse Claro que não. Mas eu cobri as as finais da Libertadores. Eu entrevistei a diretoria do Atlético em 2013, lá em Rosário, em Assunção. Eles falavam, nós queremos jogar no Independência. Se não for possível, o Calil, o Nepomuceno hoje jogaria no Mineirão. Não, mas assim, olha, você acha que o Nepomuceno, então, vai levar o Atlético para o Mineirão? Eu acho que ele está tentando. É verdade que está acontecendo. Ele já mostrou várias vezes. Eles têm conversado, têm tido reuniões. O Nepomuceno está aproximando o Atlético do A Mineirão. pergunta que não quer calar, time bom vence em qualquer lugar? Se o Atlético venceu no Horto e venceu também no Mineirão, é porque o time é bom? Ou seja, o estádio não tem nenhuma influência nos resultados? Eu não acho. Eu acho que tem. Eu não. Eu acho que Eu não. tenho, porque o Atlético não vencia fora de casa com o time que venceu no Mineirão e no Independência. Você acha que tem influência o estádio? Olha, Everton, eu acho que tem influência sim, mas eu acho que o Atlético jogando no Mineirão, volto a dizer, com grande público contra grandes clubes, para mim a mesma coisa ele está jogando no Horto. Ele já provou isso com as conquistas Gostaria dele. de ouvi-lo. Tem influência jogar? O Atlético no Horto é mais forte do que o Atlético no Mineirão? Não, eu acho que o estádio, em geral, tem influência, sim. Eu até concordo com o Panzi que é necessário criar ali um sentido de casa, né? Você ter um hábito, você tá ali ligado num estádio, uma sintonia fina com alguma arena qualquer. Então, nesse aspecto, eu concordo com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho o fim do mundo e não vejo como um grande problema o time jogar a maior parte dos jogos em um estádio e, eventualmente, para outro. Eu acho que isso não é o suficiente para quebrar a sensação do fator casa. Eu acho que não pode mexer demais. Um dia em um dia no outro, mas fazer como tem ocorrido nos últimos anos, a casa do Atlético virou Independência e jogar essas partidas maiores no Mineirão, eu não vejo problema. E no frigir dos ovos, no fim das contas, os times tinham que ter estádios próprios. Os times são grandes demais, Atlético e Cruzeiro são grandes demais. Mas imagina só, hein? Sem fazer essa bobagem. Imagina só, hoje o Cruzeiro constrói um, Atlético constrói outro, a gente fica com Independência, com América, Elefante Branco, Mineirão sem ninguém. E aí, só baixou o pelado. Não, mas isso
Não, eu entendo. E aí não é um achômetro meu, viu? Seria uma loucura fazer isso. Seria idiotice. Não é um achômetro meu, não. Uma idiotice que a gente construir estádios próprios. Pra mim seria uma idiotice abandonar o Mineirão e Independência. Eu acho que a administração do Mineirão tinha que ser deles. Aí, Edmara falou, se a administração do Mineirão passar para os clubes, sim. Se continuar desse jeito, não é burrice, não. Tem que construir mesmo. Se for burrice, assim, o mundo é todo estúpido, né? Porque todo mundo na Europa, na Argentina... Não, o Cadu hoje está extremamente áspero. Assim, não, ele realmente tá me provocando. Ele manda os recados indiretos. A Dimara já mandou pro PAN. Jugulado se ele tivesse inteligência. Eu pediria para que a agressão física ficasse para depois do programa. Corta o Edu, corta a Dimara, corta o Cadu, corta a Kika, corta todo mundo. Aliás, Kiko, o RH está te chamando de novo. Olha, a vida, pessoal, é cheia de momentos importantes. É seu filho que passou no vestibular, é o aniversário de alguém da família, ou então é uma promoção que você ganhou no emprego. E o que a gente faz? Para curtir esses momentos e para contar, corre para falar com os amigos, com os parentes, com as pessoas que você gosta, porque momentos importantes não podem ficar para depois, é ou não é? Então, olha só essa dica, que com a Claro Fone você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade, pagando apenas R$ 19,90 por mês no Combo Multi. Você conta todas as suas novidades para quem você quiser e não precisa se preocupar com o valor da conta. Além disso, você conta com serviços inteligentes, grátis, como Conferência 3, identificador de chamadas e chamada em espera. Então não deixa essa oportunidade para depois. Ligue agora, 4004-8021, peça já o seu, claro. É você quem faz o agora, hein? Eu vou para um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta em 2 minutos. Não saia daí, que tem muito mais, hein? Tem uma polêmica que a gente vai discutir na volta aqui, que vocês não imaginam o que é. Sai aí, daqui a pouco eu conto. Os donos